Agora há pouco tivemos reação sobre o tarifaço de Donald Trump. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falou sobre a política tarifária nos Estados Unidos. Quem tem os detalhes é ela, nossa correspondente Priscila Yazbek. Conta, Pri, qual foi o tom usado por Powell e qual é a avaliação que ele faz, ele que é presidente equivalente ao Banco Central aqui no Brasil, sobre essas tarifas. Exatamente, Tainá, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Era uma fala muito aguardada, porque a primeira fala de Jerome Powell depois do anúncio das tarifas feito por Donald Trump nesta quarta-feira, e ele disse que é possível que os efeitos dessas tarifas sejam mais persistentes sobre a inflação à medida que as tarifas foram significativamente maiores do que o esperado. Era algo que o mercado já estava falando, que a inflação pode ficar mais pressionada, que também as tarifas vieram maiores do que o que era esperado, mas quando o presidente do Banco Central americano diz isso, traz uma expectativa de que pode haver algum tipo de mudança na trajetória dos juros aqui nos Estados Unidos. E os juros, eles funcionam como se fosse o preço do dinheiro. Então, se os juros sobem, isso acaba contribuindo para que a economia se desaqueça. Se os juros caem, isso acaba contribuindo para aquecer a economia. Por isso que as decisões de juros são tão importantes para a economia. Powell disse que o tamanho e a duração dos efeitos das tarifas ainda são incertos. Então, depois dele falar que a inflação pode ser mais persistente, que as tarifas foram maiores do que o esperado, ele colocou ali muita calma nas próximas falas, nos comentários que ele disse. Ele falou que ele não vai compartilhar quaisquer projeções. Ele focou num relatório de empregos que foi divulgado hoje aqui nos Estados Unidos, o famoso payroll, que mostrou que a economia americana criou 228 mil novas vagas de emprego, um número que ficou melhor do que o esperado. Então ele falou que a economia ainda se mostra sólida, e ele falou que os agentes do Fed estão trabalhando para entender e absorver e digerir todas essas notícias que chegaram nesta semana. Só lembrando que há 2 semanas, em março, o Fed manteve a taxa de juros básica aqui da economia americana, uma taxa de referência que varia entre 4,25% a 4,5%, um pouco diferente de como funciona a taxa de juros no Brasil, mas isso depois de algumas quedas no fim do ano passado. O Banco Central americano estava observando como que a inflação se comportaria para fazer possíveis novos cortes de juros neste ano, e o Jerome Powell comentou sobre isso, falou sobre as perspectivas daqui para frente, Tainá, e inclusive o presidente Donald Trump pediu que o Banco Central americano fizesse novos cortes de juros, e ele falou que os macroeconomistas do Fed estão todos trabalhando duro para digerir as notícias dessa semana, e ele falou que, no entanto, parece que não precisamos ter pressa para reduzir os juros, como pediu o presidente americano Donald Trump. Então, além de toda essa discussão sobre as tarifas, de Jerome Powell ter falado que a inflação pode ficar persistente por mais tempo, apesar disso ter falado que não há pressa para fazer corte de juros, apesar de tudo isso, existe também um pano de fundo dessas discussões, que é a pressão que, assim como no Brasil acontece aqui, também acontece sobre o presidente americano e as decisões do Banco Central, que é independente. Então, Donald Trump, mais uma vez, pressionando o Banco Central americano para cortar juros, porque se o Fed cortar juros, isso ajuda a estimular a economia em um momento que vários economistas estão prevendo que os Estados Unidos podem entrar em recessão, mas Jerome Powell quis deixar bem claro que não tem pressa para tomar as decisões de juros do Banco Central americano. Só para finalizar, Tainá, hoje mesmo o JP Morgan, por exemplo, mais um banco, falou sobre possibilidade de recessão, aumentou a probabilidade de recessão aqui da economia americana de 40% para 60%, e também há uma conversa muito forte aqui acontecendo sobre um cenário de estagflação, ou seja, de uma desaceleração econômica junto com uma inflação maior. E aí, por exemplo, o Tax Foundation, que é um think tank de tributaristas, calcula que a família típica americana vai pagar em média $2.100 a mais por ano em mercadorias por causa das tarifas de Donald Trump. Vários bancos falam de um aumento de 1 a 1,5 ponto percentual na inflação por aqui. Então, um cenário aí que se mostra muito pessimista para a economia americana, com economistas prevendo tanto um cenário de recessão quanto um cenário também de uma inflação pressionada, talvez por mais tempo. Tainá? Obrigada, Priscila Yazbek.